E fala também do Palmeiras, reforço para o ataque e anúncio no gol. Falo também sobre a CBF mudando, planejamento para calendários e competições para 2026, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já a CBF negocia com a Conmebol a retirada de times brasileiros da pré-Libertadores a partir do próximo ano. Você sabe que hoje o Brasil tem 5 vagas na fase de grupos da Libertadores e outras 2 na pré-Libertadores. O que CBF e Conmebol trabalham nesse momento é para que o futebol brasileiro tenha 6 vagas asseguradas na fase de grupos, abrindo mão de uma vaga na pré-Libertadores. Bora falar agora sobre mudanças no calendário brasileiro para 2026. A CBF trabalha nos bastidores para mudar a Copa do Brasil e a Série D. A ideia é contar com mais clubes nas 2 competições. Hoje a Copa do Brasil conta com 92 times. Importante contar que esse acréscimo de equipes não deve mexer com o número de partidas que as equipes das séries A e B farão. A ideia é que esses times entrem numa fase um pouco mais avançada, permitindo que outros times que disputam campeonatos estaduais também façam parte dessa grande festa chamada Copa do Brasil, com um detalhe importante: aumento considerável das receitas com prêmios no campeonato de mata-mata. Já na Série D, existiam 2 possibilidades: ou a criação de uma Série E, ou o aumento do número de participantes. Nesse momento a CBF está inclinada a aumentar o número de participantes da Série D. São 64 times nessa temporada. A partir do ano que vem existe a chance de a gente ter 96 equipes. A discussão nesse momento é se serão 96 equipes a partir de 2026 ou apenas em 2027. Tudo para que menos times, depois dos estaduais, não tenham competições para disputar. Tudo isso ainda é alvo de várias discussões, mas são movimentos que estão sendo tocados pelo presidente da CBF, o Samir Chowdhury. Bora mudar de assunto para falar sobre as chances de título do Campeonato Brasileiro de 2025. Ao final da 20ª rodada, que se encerrou com um empate entre Mirassol e Cruzeiro na noite dessa segunda-feira, o GE divulgou os percentuais de chances dos times que ocupam a parte de cima da tabela, e dá para dizer que está cada vez mais previsível e plausível imaginar que Flamengo e Palmeiras serão os únicos candidatos ao título, com o Flamengo abrindo distância em relação ao Verdão. Para o GE, hoje o Flamengo tem 44,4% de chances de taça, contra 37,2% do Palmeiras. O Cruzeiro é o terceiro com mais chances, mas apenas 12,6%, tudo por causa de mais um tropeço. Diante do Mirassol, o Cruzeiro vencia até tomar o empate com um golaço do Negueba. Existem ainda outros candidatos, mas com bem menos chances. O Bahia aparece com 3%, o Botafogo com 2%. Mirassol, Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo e Internacional têm menos de 1% de chances de título. Só para completar, lembrar sobre a classificação geral do Campeonato Brasileiro, depois das 20 rodadas, com a observação de que alguns times ainda têm jogos por fazer. Caso, por exemplo, do Palmeiras, a classificação do Brasileirão nesse momento tem o Flamengo em primeiro com 43 pontos conquistados, o Palmeiras aparece com 39, uma partida a menos, se vencer vai a 42. O Cruzeiro tem 38 pontos, o Bahia aparece em quarto lugar com 33 pontos conquistados. Só para completar uma curiosidade, Flamengo e Palmeiras têm as melhores campanhas de sua história no Brasileiro por pontos corridos no primeiro turno, o que demonstra e me causa a impressão de que teremos um retorno emocionante entre esses 2 times. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que ganhou um reforço para o ataque. É um velho conhecido do torcedor palmeirense. Bruno Rodrigues, enfim, está liberado para voltar a ser relacionado para partidas. Ele fez um longo trabalho sob o comando do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, tudo por causa de 2 cirurgias no joelho. Só para retomar a história dele, atleta que havia feito uma temporada de 2023 muito boa pelo Cruzeiro. Palmeiras o comprou da Tombense e no segundo jogo da temporada de 2024 ele sofreu uma lesão séria no joelho. Passou 9 meses em recuperação. Voltou, passou a treinar e nos treinos às vésperas para a volta dessa recuperação teve uma nova lesão de ligamento cruzado anterior do joelho. Por conta disso, cerca de 1 ano e 7 meses de afastamento. A ideia é que o Bruno Rodrigues voltasse ainda no primeiro semestre desse ano, mas essa estreia foi sendo adiada, até que o Bruno Rodrigues ganhasse confiança, e o Palmeiras e o Bruno, enfim, têm a convicção de que já pode ser utilizado. O atleta, 28 anos de idade, jogador que com a camisa do Cruzeiro havia disputado 49 partidas, 13 gols e 7 assistências, é mais uma opção pro comando de ataque.
Só para completar sobre o Verdão, Jefité já desembarcou em São Paulo, realizou exames médicos e deve ser anunciado nas próximas horas como reforço do Palmeiras. Já Carlos Miguel se tornou de forma oficial contratação alviverde. O Palmeiras usou suas redes sociais para celebrar a contratação do ex-goleiro do Corinthians, operação de 5,5 milhões de euros fixos, isso equivale a 34 milhões e 700 mil reais, mais 500 mil euros em bônus, ou seja, 3 milhões e 100 mil reais. Nottingham Forest ainda ficou com 20% do valor de uma venda futura. As primeiras palavras de Carlos Miguel como jogador do Palmeiras, abre aspas, conversei com minha família e decidi que voltar seria o melhor possível. Jamais hesitaria em relação ao Palmeiras, para mim é uma alegria, espero poder corresponder como todos esperam, estarei 100% focado até o meu último dia aqui. O Anderson Carvalho, Nicola, é verdade o PVC falando do inciso paraguaio Brighton tá quase certo com o Palmeiras, será que é verdade? Eu vi o vídeo dele hoje falando lá no programa do UOL, ele afirmando que acredita muito no negócio, certamente uma fonte importante do Palmeiras deve ter passado esse feedback para ele. A informação que eu tenho é de que o Palmeiras em algum momento tentou, buscou informações, mas que o inciso prioriza a permanência no futebol europeu. Hoje até o Rudi Galetti, que é um jornalista que cobre o mercado lá na Europa, trouxe essa mesma informação de que o Enciso prefere continuar no exterior, até porque tem propostas de fora. E aí agora é esperar para ver o que acontece. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, tá bom? Nicola, Roger Guedes tem chance de vir para o Palmeiras? Não, nenhuma chance. Cheguei a contar para vocês em vídeo nesse domingo. O Roger não faz parte dos planos do Palmeiras, o Roger não interessa ao Verdão. E vale a lembrança de que o Grêmio chegou a sugerir 20 milhões de euros na semana passada para o Al Rayyan, com a ajuda do Marcelo Marques, e não conseguiu avançar. Por que o Palmeiras não contrata o Mercado do Del Valle? A pergunta do Mai Marcial é muito boa. Frank Mercado, muito bom jogador, excelente. Eu comecei a olhar para ele com mais atenção nos jogos contra o Vasco, depois eu fui pesquisar um pouco mais. Enorme potencial, volante moderno, faz várias funções, acho que se encaixaria perfeitamente aquilo que busca o Palmeiras para a substituição do Richard Rios. Para de falar sobre o Palmeiras para te contar se Julio Enciso, meio atacante de 21 anos de idade, paraguaio, pode mesmo virar reforço do Palmeiras. Nas últimas horas, o PVC, jornalista, meu amigo, afirmou que existe otimismo. Ele acha que o negócio vai acabar fechando muito em breve. Informação que eu tenho é um pouco diferente. Consultei o pessoal do Palmeiras antes de gravar o vídeo. O Palmeiras admite conversas, admite o interesse de contratar o jogador, conta com a ajuda de Gustavo Gomes, Ramon Sosa, dois companheiros do Enciso na seleção paraguaia, mas o grande ponto é financeiro. Grana para comprá-lo do Brighton e outra. O Enciso segue batalhando com a ideia de permanecer no futebol europeu. Por lá ele tem ofertas da Inter de Milão, da Roma e do West Ham. O Galatasaray também havia feito uma sondagem ao jogador que esteve emprestado na metade da última temporada ao Ipswich Town e deixou boa impressão. Hoje o Enciso está avaliado em 22 milhões de euros, mas a impressão que se tem é de que é possível tirá-lo do Brighton por algo na casa dos 15 milhões de euros. Palmeiras, repito, não desistiu da negociação, mas pode acabar esbarrando na mesma dificuldade em relação à contratação de Marcel Ruiz, volante que era o grande sonho para a substituição do Richard Rios, atleta do Toluca. O Marcel Ruiz havia colocado na cabeça que quer jogar no futebol europeu e que a vinda ao Brasil poderia ser um processo de atrapalhar esse projeto. Em relação ao Enciso, ele já está na Europa e pretende continuar por lá. Haveria necessidade de uma mudança radical nessa ideia dele. Só para completar mais duas informações do Palmeiras, o atacante Thales vai mesmo jogar no Olympiacos, acordo fechado em 7 milhões de euros. O Palmeiras ainda fica com 30% do valor de uma venda futura. Sobre Jefité, lateral esquerdo, comprado do Rangers, desembarca na manhã dessa terça-feira para a realização de exames médicos e assinatura do contrato, operação na casa dos 6 milhões de euros. Minha família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras exclusivo e atualizadas as informações do Verdão. Para você não perder nada, chega aqui deixando aquele like, por favor, né? Dá essa moral pra gente aí, porque é super importante demais a sua participação neste canal. Então, rapaziada, se você gostou desse tipo de conteúdo, dá essa moral pra gente aí, combinado? Se você não for inscrito, se inscreve no canal. E é isso, rapaziada, deixa aí a sua opinião sobre tudo que foi falado neste vídeo, valeu? Um grande abraço, até o próximo vídeo, eu fui!